Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Eu sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, e mais um devocional diário, né? Aquela palavra de fé, aquela palavra de esperança, aquela palavra de vitória para as nossas vidas aí. Em nome de Jesus, quero deixar para os irmãos um texto muito conhecido hoje, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém? E quando eu olho para esse texto, né, eu começo a observar esse texto, que é um texto rico, que é um texto tremendo, que é um texto que fala muito forte ao meu coração. Eu começo a lembrar do povo egípcio, né? E eles tinham um certo costume que nas cheias do rio Nilo, quando o rio estava muito cheio, né, eles pegavam os grãos e eles lançavam sobre as águas. Por quê? Porque a própria correnteza do rio, ela ia conduzindo os grãos, né? E quando o rio abaixava, os grãos eles ficavam soterrados, ou seja, bem plantados, e o alcance do plantio era muito grande, porque a correnteza das águas levavam aqueles grãos, né? E as colheitas elas eram abundantes, porque havia uma estratégia. Eles se utilizavam de uma estratégia. É, e é isso que eu quero falar. Eu vou falar somente sobre duas coisas nesse texto, né? Que eu poderia falar sobre muitas coisas, mas eu quero falar sobre estratégia. A gente tem que saber, né? Nos utilizarmos. Tá sumida, querida? Tudo na paz? Meus irmãos me perdoem, porque é um vídeo ao vivo e as pessoas passam e acabam me cumprimentando e eu não posso deixar de falar com as pessoas, certo? Estratégia. Então aquele povo ele tinha uma estratégia, né, com relação ao plantio. Eles analisavam bem as questões. Era muito importante para eles, né, analisarem uma boa estratégia de plantio, porque disso dependeria a colheita deles, né? Então eles eram bastante estratégicos em questões de plantio, porque eles queriam sempre, né, ter uma boa colheita. E muitas das vezes a gente quer ter uma boa colheita, nós queremos ter uma boa colheita, mas nós não analisamos bem a forma como estamos plantando, a forma como estamos utilizando as sementes, né? Então, irmãos, que nós possamos ser estrategistas, né? Que antes de você plantar algo, pense bem, analise bem a melhor forma de se utilizar a semente, sabendo que passado-se o tempo, quando as águas abaixarem, sabendo que você vai colher, né, os frutos. E aquele povo, eles aproveitavam as águas do Nilo ali ao seu favor, né? Para que ali elas conduziam a semente numa maior amplitude, numa maior distância. As sementes elas ficavam mais enraizadas. Então, eu quero dizer para você, seja estratégico naquilo que você for fazer, faça uma análise, né, daquilo que você for fazer, comece a usar estratégias, né, estratégias para que possam lhe beneficiar. E às vezes a gente faz sem pensar, os frutos não saem de acordo com aquilo que desejamos, mas nós antes não nos preparamos, né, para o plantio. Prepare-se para o plantio, seja um bom estrategista. E a segunda coisa, eu quero terminar falando dessa mensagem rápida, é a oportunidade, né? Os egípcios ali, eles aproveitavam aquela oportunidade. O rio Nilo favorecia eles, né,
também nessa parte do plantio. E era uma boa oportunidade que eles enxergaram ali no rio essa oportunidade também de lançar os grãos, de plantar. E eles não desperdiçaram essa boa oportunidade e utilizaram essa oportunidade que estava ali à disposição deles em seu favor. Tá? Então, aproveite bem as oportunidades que o Senhor tem lhe concedido, né? As oportunidades que a vida tem te dado. Aproveite bem essas oportunidades. Pastor, que oportunidades são essas? Uma das maiores oportunidades que nós temos, que Deus tem nos dado, é nos levantarmos da nossa cama. É você olhar para você e você entender que Deus lhe concedeu mais um dia de vida, mais um dia. Quantos não tiveram essa mesma oportunidade que eu e você estamos tendo agora? De termos deitado em nossas camas ontem e nos levantarmos hoje. E quantas coisas maravilhosas a gente hoje tem a oportunidade, né? A oportunidade de fazermos, porque Deus nos concedeu, né? Mais uma oportunidade, mais um dia de vida, né? Nos concedeu o privilégio de estarmos vivos. Então, são as duas palavras que eu deixo para você: estratégia e oportunidade. Seja um bom estrategista. O estrategista de guerra, por exemplo, né? Antes dele, quando Josué, por exemplo, antes dele começar a guerrear contra aquelas nações pagãs, ele procurou conhecer bem aquele povo, ele procurou conhecer bem as regiões que ele ia entrar, as estratégias de guerra deles, ele enviou espias, houve todo um mapeamento da situação, conhecimento antes dele tomar as atitudes que ele deveria tomar. Nós precisamos ser assim na nossa vida. Sermos bons estrategistas, analisarmos bem as situações, analisarmos bem, procurarmos, né, analisar as consequências, os benefícios das nossas atitudes, né? E depois de uma boa análise, procurarmos tomar a melhor decisão, sermos um bom ou bons estrategistas e aproveitarmos muito bem as oportunidades que o Senhor está nos concedendo. A paz do Senhor, querido. Tudo bem? E assim, meus irmãos, eu termino esse devocional diário abençoado. Estratégia, oportunidade. Seja um bom estrategista e aproveite bem as oportunidades. Sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, em mais um devocional diário. Aquela palavra de fé e de esperança para minha e para a tua vida aí, em nome de Jesus. Amém?